E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Drusian, página da disciplina CV 511, Mecânica dos Sólidos 2, e nessa videoaula eu vou trazer a resolução do exercício 3 da nossa lista 5, critérios de resistência e flambagem. Ele pede para a gente determinar a máxima força P que pode ser aplicada no trecho CB, considerando que as extremidades de AB estão presas por pinos em XX e engastadas em YY. Ele dá para a gente, então, a nossa seção da coluna, onde ele mostra qual que é a direção XX e qual que é a direção YY. Isso vai ser importante para a gente considerar depois. Assim como ele dá para a gente o módulo de elasticidade de 20.000 kN por centímetro quadrado e a nossa tensão admissível de 36 kN por centímetro quadrado. Dessa forma, eu vou começar o exercício calculando as propriedades geométricas, né? Com a prática, você já vai pegar que você vai precisar sempre calcular as propriedades geométricas no começo, né? Seja o momento de inércia ou o raio de giração. Nesse caso aqui, desse exercício, só o momento de inércia. Às vezes precisa também do raio de giração, que é bem simples, é só tirar a raiz daí do momento de inércia pela área. No caso que a gente vai calcular só o momento de inércia, para uma seção retangular, BH ao cubo sobre 12, então, para a direção y, né, que seria essa nossa direção horizontal aqui, a base a gente tem que ela vale 3, perpendicular à direção y, portanto, que é a altura, 2 centímetros, né, então 2 ao cubo sobre 12, isso dá para a gente 2 centímetros a quarta. Já na direção xx, a nossa base, que é o valor paralelo ao xx, é de 2 centímetros, perpendicular à direção xx, que é a nossa altura, portanto, 3 ao cubo sobre 12, isso dá 4,5 centímetros a quarta. Agora, o segundo passo, a gente vai achar os esforços no pilar. Por quê? Ele dá para a gente esse sistema estrutural onde o P não está aplicado diretamente no pilar. Então, a normal no pilar não vai ser exatamente P, vai ser uma parcela de P. E quanto de P que vai para lá? Então, a gente vai ter que fazer o nosso equilíbrio global da nossa estrutura. Do equilíbrio global, a gente tem as três condições de somatória de momentos em qualquer ponto igual a zero, somatória de forças na vertical igual a zero e somatória de forças na horizontal igual a zero. Dessas três condições, a gente vai tirar da horizontal que o RHA vale zero, porque não tem mais nenhuma força atuando na horizontal. Fizer a somatória de momentos em A, você acha, por exemplo, que RVC é metade de P, então P sobre 2. Portanto, fazendo a somatória de forças na vertical, RVA é P sobre 2. Isso aqui vai dizer para a gente o que, então? Que a nossa carga que vai para o pilar, a carga que realmente atua no pilar comprimindo ele, que vai levar, por exemplo, também à instabilidade, é na verdade metade do que a gente aplicar aqui entre C e B. Então, metade do que a gente ia aplicar vai parar no pilar. Então, se eu aplicar uma carga de 100, 50 vai para o pilar, comprimir ele ou ajudar que ele perca estabilidade. Se eu colocar 500, 250 vem para cá, e assim sucessivamente. A tensão atuante no pilar vai ser o nosso próximo passo, porque agora a gente tem quanto de carga foi para o pilar, eu quero saber a tensão que foi para que atua no pilar. Muito simples, a gente tem a normal, P sobre 2, né, no caso de compressão, porque comprime esse pilar. A gente tem a seção, então a gente tem dessa forma a área, né, e a gente sabe que a normal atua de forma homogênea em toda a área, então a tensão σx devido à normal, ela é constante em toda a área. E vale quanto? Normal sobre a área. Tendo o valor da normal de menos P sobre 2 e a área de 3 centímetros vezes 2 centímetros, portanto 6 centímetros quadrados, a gente chega então que a nossa tensão σx que atua no pilar vai ser menos P sobre 12, ou seja, uma tensão de compressão menos, cujo valor em módulo é P sobre 12. Aqui uma coisa importante, o nosso pilar ele não pode perder estabilidade, que vai ser o fenômeno da flambagem, mas ele também não pode romper por compressão, né? Ele não pode sofrer um esmagamento do seu material. Então ele deve atender também que a sua tensão de compressão, no caso que atua aqui no pilar de P sobre 12, tem que ser menor ou igual, em módulo, né? Lógico, à tensão admissível, de 36. Então, propondo essa relação, a gente consegue achar um P máximo de 432 kN referente a quem? Ao esmagamento. Então, agora falando somente do esmagamento, da resistência do material e não da perda de estabilidade da estrutura, seria 432 kN a máxima força que eu poderia aplicar pensando somente no pilar.
Lógico, ali no trecho, né, que você tem no trecho horizontal, você teria que calcular o momento ali e tudo mais, ter outras informações de como que é a viga ali, para poder achar um outro P máximo, mas pensando somente no pilar 432, seria devido ao esmagamento. Mas agora a gente vai ver a flambagem, que é o nosso assunto novo dessa matéria, que vai ser a perda de estabilidade. Então, o comprimento de flambagem, a gente vai lembrar lá do enunciado, quando ele fala, considerando que as extremidades de AB, que é o nosso pilar aqui AB, estão presas por pinos em XX e engastadas em YY. Para ajudar a visualizar, porque às vezes é um pouco difícil de ver, eu trouxe aqui essa pecinha, né, que é utilizada para prender papel, por exemplo, né? Ela fica bem fácil de você ver uma coisa, ó. Ela aqui, ela é presa por pinos também, nessa parte vertical são presas por pino nessa parte aqui de baixo, de forma que olhando nessa direção aqui, que seria a direção XX, por exemplo, né, do nosso exercício, ele permite a rotação. Os pinos aqui, eles permitem a rotação. Então, esse apoio aqui, né, a gente consideraria um apoio móvel, né, um apoio fixo, um apoio não engaste. Por quê? Porque ele permite a rotação. Então, ele seria um apoio fixo ou móvel. Agora, se você olhar na outra direção, esses mesmos pinos, eles servem de engaste nessa direção, ó. Eu não consigo girar a peça. Se eu segurar a base aqui, ó, eu não consigo girar essa, essa parte vertical. Então, ele funciona como um engaste nessa direção, enquanto que na outra direção ele funciona como um apoio. É exatamente isso que a gente tem aqui no nosso problema. Então, lembrando da teoria que a gente tem nesses diferentes casos, então, engastado livre, apoiado, apoiado, engastado, apoiado, engastado, engastado, a gente tem que na direção X, os pinos vão permitir a rotação, funcionando, portanto, como apoiado, apoiado. Então, o comprimento de flambagem é exatamente igual ao próprio comprimento, 2 metros. Enquanto que na direção YY, por estar engastado, né? Então a gente vai considerar o engaste em ambas as extremidades, e aqui o apoio é que nem aquela pecinha que eu acabei de mostrar, então nessa vista seria como ele funcionando como um apoio fixo para XX, mas na outra vista que a gente não consegue ver, funcionaria como um engaste, certo? Então ficaria nessa configuração aqui. E aqui em cima seria então essa relação da viga CB com o pilar AB. Então, a partir daqui, bem simples, né? No XX, o comprimento de flambagem é igual ao próprio comprimento, então 200 centímetros, enquanto que para Y, o comprimento de flambagem vai ser metade do comprimento real aqui, do comprimento de 2 metros. Então, a gente chega para 100 centímetros na direção Y. Com os comprimentos de flambagem, a gente consegue calcular o nosso P crítico, né? A nossa carga de Euler. A nossa carga de Euler, o nosso P crítico, é dado por π quadrado vezes E vezes I, né? E aqui é o momento de inércia, sobre o comprimento de flambagem ao quadrado. A gente já calculou, né? Tanto o momento de inércia quanto a gente acabou de calcular o nosso comprimento de flambagem. E a gente pode calcular, então, na direção X, a nossa carga crítica seria de 22,21 kN, ou seja, para ocorrer a perda de estabilidade na direção X, né, para que a nossa seção rotacione em torno do eixo X e perca essa estabilidade, teria que ir para o pilar 22,21 kN. Na direção Y, análogo, só substituir aqui com seus respectivos valores, a gente chega que a nossa carga crítica é de 39,48 kN. Ou seja, para o nosso pilar perder estabilidade e girar em torno daquele eixo YY, seria necessário ir para o pilar 39,48 kN. Puxando um pouco do começo, a gente lembra que o que vai para o pilar não é P, é metade de P. Então, para perder estabilidade em X, teria aqui o dobro desse valor, e para perder estabilidade na direção YY, né, em torno do eixo Y, teria aqui esse valor. Como esse valor aqui é menor, o nosso P crítico, então, vai ser comandado por este aqui. Quando chegar, quando for para o pilar 22,21, ele já vai perder estabilidade, ele não vai chegar até esta outra carga crítica. Portanto, se for aplicado um P de 44,41 kN aqui no meio de CB, vai ir para o pilar 22,21 e vai fazer com que ele gire em torno do nosso eixo X, perdendo estabilidade, perdendo a capacidade de carga. Então, devido à estabilidade, esse é o nosso P máximo.
Então, para a gente definir o nosso P máximo, a gente tem que lembrar das nossas duas condições que impõem limitação ao nosso dimensionamento, que é o esmagamento e a perda de estabilidade. Então, devido à resistência do material em si, né, para ele não sofrer o esmagamento desse material, 432 kN seria o P máximo que a gente poderia ter. Mas como a gente acabou de ver, para que não ocorra a perda de estabilidade, o P máximo é de 44,41 kN apenas. Ou seja, isso significa que se a gente chegar num P maior que esse aqui, o nosso pilar ele perde estabilidade antes de realmente sofrer ruptura do material. Mas como perder a estabilidade já é o suficiente para a estrutura perder sua capacidade de suporte, então esse vai ser o nosso limitante, de forma que o nosso P máximo, então, é limitado pela estabilidade, ou seja, um pilar acaba sendo muito esbelto, e por mais que ele fosse resistir devido ao esmagamento, ele perde a estabilidade em 44,41 kN. Então essa aqui foi a resolução deste exercício. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.